Acha importante os temas que foram escolhidos para abordar nestes 20 anos? Vamos ver, a a história da Servo é uma história de querer estar empenhada na sociedade e na sua transformação, através do direito. E os temas escolhidos, eu acho que claramente são temas da atualidade e de futuro. Concretamente, eu estive no tema da arbitragem e da arbitragem administrativa, e esse claramente é um tema que está na ordem do dia e não sabemos muito bem o que é que vai acontecer amanhã. Quais é que foram os pontos mais importantes ou que gostasse de destacar desse painel da arbitragem administrativa? Vamos lá ver, primeiro eu acho que foi muito interessante os números que apareceram. Houve números oficiais, com base numa estatística a partir de cerca de 90 processos arbitrais e que desmistificam uma ideia que há muito na opinião pública de que as arbitragens são um mau negócio para o Estado. Os números que foram mostrados e que vêm do Centro de Arbitragem da Associação Comercial de Lisboa, que é o grande centro de arbitragem de Portugal, mostram que o decaimento do Estado, os casos em que o Estado perde em relação ao que foi pedido, são, apesar de tudo, pouco relevantes. Isto é, os números que foram apresentados apontavam para 3 mil milhões e meio de pedidos contra o Estado, e o Estado foi condenado em 500 milhões, portanto, uma ínfima parte disso. Portanto, esse dado é um dado importante, porque nós temos uma opinião pública que nem sempre está conhecedora da realidade. E, portanto, há uma ideia, as arbitragens são terríveis para o Estado, isso é um dado que claramente põe isso em causa. A experiência do Brasil também foi muito interessante, quer dizer, no fundo, o Brasil está num movimento contrário ao nosso. Nós, neste momento, desconfiamos da arbitragem em que o Estado intervém. No Brasil, a arbitragem é o futuro. A arbitragem em que o Estado intervém é o futuro. Portanto, também foi muito relevante. E depois toda a discussão sobre de quem está na prática e quem lidou com as arbitragens, como é que, de facto, vê e como é que isso acredita ou não naqueles que são os lemas que muitas vezes aparecem contra as arbitragens. E aqui em Portugal, como é que será o futuro? Isso depende muito do legislador e nós não sabemos exatamente porquê, porque a lei tem evoluído sem ser num caminho linear. Isto é, são voltas e contravoltas e, portanto, neste momento é impossível adivinhar o que vai ser o futuro. O que eu acho que deveria acontecer era, de facto, repensar o âmbito da arbitragem, se calhar foi-se demasiado longe, concretizar algumas especificidades que são sempre inevitáveis, porque o Estado não é um privado, e depois deixar funcionar a lógica da arbitragem voluntária, tal como foi construída ao longo dos séculos. Mas considera vantajosa a arbitragem administrativa? Eu acho que as vantagens em geral da arbitragem, em termos de celeridade, em termos de especialização, etc., também valem nas arbitragens que está o Estado. E por isso não há razões para dizer que quando está o Estado as vantagens da arbitragem desaparecem.